versículo 11 ao 17, eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem. Lucas, capítulo 7, apenas do versículo 11 ao 17. Amém? Lucas 7. Boa noite, boa noite. Boa noite. Diz assim, o filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então é uma passagem bastante conhecida, né, da viúva de Naim. E nessa noite a gente falou um pouco sobre perda, né? E a gente vai estar falando também sobre essa viúva aqui. E Lucas, ele começa relatando aqui no capítulo 7, nesse versículo 11, que Jesus ele estava em Cafarnaum. Lá ele curou o filho do centurião, né, que a gente vai ver lá no início do capítulo, no capítulo 7, né, do versículo 1 até o 10. A gente vai acompanhar aí que Jesus, ele lá em Cafarnaum, ele curou, né, a filha, né, curou o servo do centurião. Depois disso, no dia seguinte, ele foi para onde? Ele foi para a cidade de Naim. E aí diz que logo depois ele foi. E aí eu fui pesquisar para ver qual era a distância, né, de Cafarnaum até Naim. Porque diz que logo depois ele foi. Então eu falei assim, deve ser pertinho. E aí eu fui ver, é uma distância de mais ou menos 50 quilômetros. Recentemente um grupo de pesquisadores, eles fizeram essa caminhada a pé para ver quanto tempo seria. Eles demoraram 10 horas caminhando. 10 horas. Então a gente entende que ou Jesus levantou muito cedo para poder chegar na cidade, né, a tempo de parar aquela procissão fúnebre, ou então ele passou a noite inteira andando, porque era muito tempo para ele ir a pé. Não tinha o Uber que a gente tem hoje, né, ônibus, não tinha essa facilidade que a gente tem de transporte hoje. E ali Jesus andou muito tempo e dizem que era um caminho muito íngreme, porque era tipo 50 metros acima do nível do mar, então era um caminho difícil, cansativo. E Jesus ali, depois dessa caminhada tão exaustiva e cansativa, ele agora se aproxima do portão daquela cidade de Naim. E de longe ali ele avista, né, aquele monte de gente. E ele se aproxima e ele via o corpo de um jovem, né, sendo carregado. Aquela mãe viúva ali, sofrendo, né, perdeu o seu único filho. E toda aquela multidão que estava acompanhando aquela tragédia familiar. A gente sabe que antigamente as mulheres, elas cuidavam dos filhos, né, o provedor era o marido. As mulheres, elas eram entregues, né, às famílias dos esposos para que elas tivessem o quê? Eram casamentos arranjados, que a gente diz, né? Antigamente as moças não escolhiam o marido, igual hoje. Os pais escolhiam os maridos, arrumavam tudinho do casamento, era feito o casamento. E ali os pais visavam o quê? Um esposo que pudesse cuidar dela, dar uma estabilidade, né? Que não fosse faltar nada para ela, para os filhos, né? E a mulher, ela não trabalhava naquela época, ela vivia cuidando da casa, cuidando dos filhos. Gente, quem é que é casada sabe que a gente tem o nosso esposo como nosso ajudador, né? O nosso porto seguro. Você tá triste, você vai aonde? Você vai no marido, você desabafa, você conversa, né? Tudo que a gente fala, irmã, faz não sei o que pra mim, vai fazer não sei o que, eu vou consultar meu marido. Não é porque faz se marido deixar.
Mas eu sou casei, eu não tinha que tomar decisão sozinha. É, porque o casamento é o quê? É metade, metade. Isso aí, uma parceria, né? E agora, gente, eu imagino que aquela mulher, com o amor dela para aquele marido, o cuidado, uma vida de companheirismo, e de repente o marido morre. Olha que momento difícil, né? O momento do luto, igual nós falamos aqui nessa noite, né? Da perda. E aí a gente imagina já o sofrimento dessa mulher em perder o seu marido, né? Uma vida inteira junto ali, teve filho, né? E ali agora, ela vê o quê? Ela que antes o marido cuidava, ela agora vai ficar sob o cuidado o quê? Do seu único filho, o filho herdeiro, né? Que o pai morreu, o filho agora está na responsabilidade de cuidar da mãe. E a gente agora imagina essa mulher vai e perde o filho também, olha. Já devia andar triste por causa da perda do marido, se sentindo solitária, né? E agora o único filho, gente, aquela mulher perde. E aí a gente fica imaginando, né, a dificuldade, o que não passou na cabeça daquela mulher. A irmã falou da Gabriela, né, que até agora não se recuperou da morte do filho. E aí a gente imagina assim, e a Gabriela ainda tem mais dois, né? Graças a Deus tem o Marlon e o Gabriel. Ela só tinha aquele filho. Filho único. E lá naquele tempo, né, irmã Rebeca, em Israel, né, Valdeci? A mulher, ela perdeu o marido, perdeu o filho, ela praticamente, financeiramente falando, acabou. Chegou o fim da linha. Ela corria o risco até mesmo de morrer de fome, por não ter ninguém que amparasse, que cuidasse, né? E aqui também eu coloquei que Lucas conta que após aquele filho morrer, né, aquela viúva, ela ia enfrentar as dificuldades em 3 instâncias, né, que seria social, espiritual e financeiro. Social, porque ela seria vista como uma mulher desamparada, não tinha ninguém por ela, é uma mulher sozinha, né? E a gente sabe que antigamente o marido e os filhos, né, cuidavam, amparavam, né? E espiritualmente eu fico imaginando como que seria a fé daquela mulher no momento de tanta dor, né, de desesperança, né? Por isso que eu falei que Jesus, ele restaura a esperança. Que esperança essa mulher teria agora? Que perdeu o marido, perdeu o único filho que ela teve. Como que seria a vida dela daqui para frente? O que ela ia fazer, né? E aí a gente vê que nessas 3 esferas, ela ali preocupada, eu imagino que assim que o filho morreu, talvez ela passou a noite inteira com o rosto no pó, orando, pedindo a Deus misericórdia. Senhor, me dá uma direção, vem em meu socorro. O que vai ser de mim daqui para frente, né? O que será de mim sozinha? E aí a gente entende que enquanto isso Jesus já estava vindo, né? Jesus veio, ele saiu de Cafarnaum e andou até Naim. Nesse momento o Senhor chegou. E ele chegou no momento certo, que era o momento que aquela mulher mais precisava. Jesus chegou naquele momento certo. E assim é na nossa vida também. Às vezes a gente acha que está tão difícil, parece que Deus não está no controle, não está vendo. Mas Deus, ele escreveu a nossa história antes da gente nascer. Deus conhece tudo aquilo que acontece com a gente. E por mais que às vezes a gente ache que esses momentos de dor que cada um de nós aqui passamos, será que o Senhor não estava no controle? Será que o Senhor não sabia? Que com isso a gente, né? E ele estava com a gente o tempo todo. A gente é egoísta, acha que é só a gente que está sofrendo. Isso aí. Né? Mas Deus, ele vem no momento certo, né? Ele vem no momento também, né? A gente tem que pensar o lado da pessoa.